Esse acordo é visto hoje como algo improvável, né? Mas é muito curiosa a estratégia da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela se equipou para jogar o Anderson Torres e o Silvinei Vasquez um contra o outro nesse inquérito sobre a operação que foi montada para inibir a chegada de eleitores de Lula às urnas na região Nordeste no segundo turno. Um dia depois de ser preso lá em Florianópolis, transferido para Brasília, o Silvinei vai prestar depoimento na tarde dessa quinta-feira. E o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, superior hierárquico do então chefe da Polícia Rodoviária Federal, esse Silvinei, o Torres deve ser intimado para depor na próxima semana. Não será o primeiro depoimento dos dois. E no relatório que a Polícia Federal enviou para o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo que determinou a prisão do Silvinei Vasquez, há trechos de interrogatórios anteriores dessa dupla, do Anderson Torres e do Silvinei. Esse documento que foi enviado pelo Alexandre de Moraes, ele é assinado ali pelo delegado federal Flávio Reis. E quem lê o texto, Fabiola, percebe dois movimentos. Num movimento, a Polícia Federal constata que o Anderson Torres e o Silvinei Vasquez eles estão se comportando como Tom e Jerry. E no outro movimento, os investigadores da Polícia Federal estão armando uma ratoeira sem diferenciar os dois personagens. Eles tratam o Silvinei e o Anderson como uma dupla de camundongos suspeitos. Não tem Tom e Jerry nesse jogo. São dois camundongos suspeitos. E no primeiro depoimento que deu à Polícia Federal, o Silvinei admitiu que o número de abordagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno foi maior do que o que aconteceu no primeiro turno. Mas ele atribuiu essa anomalia não à Polícia Rodoviária dirigida por ele, mas a uma operação montada pelo Ministério da Justiça. Está lá, depoimento já prestado. E o Anderson Torres, também no primeiro depoimento, ele declarou à Polícia Federal que a PRF, essa Polícia Rodoviária, agiu com autonomia e que não cabia a ele não tinha nem atribuição para vetar o planejamento adotado pela PRF no segundo turno. E ele disse que ouviu do Silvinei que a ação foi praticamente a mesma no primeiro turno, a mesma no segundo turno, fez-se o que havia sido feito no primeiro turno, sem qualquer direcionamento político. Isso o Anderson diz ter ouvido do Silvinei. Então, para a Polícia Federal, o Silvinei e o Anderson Torres, eles agiram de comum acordo. Eles se guiaram por uma planilha que foi identificada pela Polícia Federal nos fundos de um arquivo que uma personagem chamada Marília Alencar, que era diretora de inteligência do Ministério da Justiça, tentou apagar, mas a polícia foi lá e capturou esse documento nos fundões do celular dela, e esse documento é uma planilha que mostra onde o Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno. E o Silvinei e o Anderson Torres, eles se guiaram por esse documento, preparado sob a coordenação desta personagem Marília Alencar. Essa estratégia para o segundo turno foi esmiuçada numa reunião do Silvinei com 47 subordinados, reunião ocorrida em 19 de outubro, portanto, poucos dias antes do segundo turno, e a mensagem foi discutida nessa reunião, e aí há uma coisa muito curiosa, Fabíola, que a polícia capturou também uma mensagem num celular de um subordinado do Silvinei, participou dessa reunião e disse lá numa mensagem capturada pela polícia que o Silvinei disse na reunião com os 47 subordinados, disse muita merda a portas fechadas, e que falou que a operação ia ser direcionada mesmo, que os agentes da Polícia Rodoviária Federal deviam tomar lado na eleição, e no mesmo dia, 19 de outubro, o Silvinei, a Marília, que fez lá o tal documento identificando onde o Lula tinha tido mais votos, esses personagens se reuniram no mesmo dia, 19, com o Anderson Torres. Então está tudo mapeado pela polícia. Agora, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal desejam encostar nesse inquérito o Bolsonaro. E eles receberiam, com muita boa vontade, uma colaboração do Silvinei Vasquez, desde que ele se dispusesse a delatar para cima. Mas essa hipótese hoje é considerada improvável. A investigação
continua, eles acham que estão muito bem postos, os investigadores, acho que colecionaram dados muito relevantes, acham que vão chegar ao Bolsonaro, se não por meio de uma delação, que apressaria o processo, por meio de investigação. A investigação está muito avançada e foi muito esmiuçada, Fabíola.